Vamos começar mais um vlog de leituras. Este é um vlog especial, temático, com a temática que eu espero que vocês fiquem muito empolgados, que é a leitura de fantasia. Neste vlog, todos os livros que eu conversar com vocês vão ser fantasias. E um dos meus objetivos pra 2020, toda vez que eu vou falar 2020, eu sempre penso em falar em 2029, não, 2019, então eu estou um pouco confusa. Mas um dos meus grandes objetivos pra 2019 é ler mais fantasia adulta. E aí eu resolvi tornar essa uma das minhas TBR de fevereiro, porque eu tenho duas este mês. Mas é uma TBR flexível, pode andar um pouquinho até março, enfim, vou ver se eu vou repartir ela no meio ou não, vamos ver o que vai acontecer. E eu separei alguns livros que eu quero ler este mês, ou que pelo menos eu quero que sejam minha prioridade dentro desse mês de fevereiro, junto com as outras coisas que eu tenho que ler. Porque esse mês de fevereiro vai ser um mês meio complexo, porque tem o... achei, tava procurando no meu caderno. Esse mês de fevereiro tem o início do projeto do Catarse, que vai me tomar um bom tempo até me acostumar, encaixar direitinho na minha rotina, as leituras que eu preciso fazer por lá, dos livros viajantes, da leitura coletiva, enfim. Então tem isso. E eu preciso encaixar os meus outros livros, e a minha primeira semana de leituras foi um flop. Então fevereiro vai ser um mês difícil. Eu não estou colocando as fichas de que eu vou ler tudo isso no mês de fevereiro, mas esses livros vão ser todos lidos aqui entre fevereiro e março. O primeiro deles é a minha leitura atual, que é As Mentiras de Locke Lamora, ou Locke Lamora. Vou colocar a capinha aqui, eu tô fazendo a leitura no Kindle, eu não tenho essa edição física. Aliás, eu tenho só 2 livros desses que eu vou falar pra vocês físico. Eu podia ter pego os livros, né? Espertinha. Que espertinha essa menina, só que não. Acho que agora eu tô mais preparada pra fazer esse vídeo. Então o primeiro é As Mentiras de Locke Lamora, que é a minha leitura atual. Eu tô em 52%, eu acho. Tô achando o livro bem divertido. É uma história meio pra você não levar os personagens muito a sério, o que é muito bacana. O Locke, ele é um órfão e ele é vendido. Vendido não, ele meio que vai com um cara que comprou outros órfãos, mas não comprou ele. E aí ele começa a aprontar horrores, e aos 6 anos ele já tem, tipo, uma carta de morte no nome dele, porque o cara não aguenta mais ele, precisa se livrar dele. E aí ele vai e tenta vender o Locke pra um outro cara, e aí nesse cara, ao comando desse cara, ele vai acabar se juntando aos Nobres Vigaristas, que é tipo um outro grupo que meio que rouba dos ricos, mas não dá pros pobres. Então é meio um Robin Hood sem a parte do dá pros pobres. Então é um livro que tem várias partes divertidas. O Locke é um personagem muito diferente, e a gente acompanha ele em 2 períodos, tanto ele mais jovem, né, se formando, e intercala esses capítulos com ele nos dias atuais, mais adulto, metido numa encrenca sensacional. Então, por enquanto tá indo tudo bem, eu tô gostando bastante do livro, e eu tô com as minhas expectativas altas. E esse vai ser provavelmente o livro que eu vou comentar com vocês, ter terminado no próximo update deste vlog, que eu espero que seja amanhã, tá? Porque hoje é domingo, dia 9, estou começando já tudo atrasado esse mês, vida que segue. Os outros 2 livros que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho físico, um é O Trono de Diamante, que tá nos meus 12 pra ler em 2020 também, tá? Então esse aqui é um outro livro que eu pretendo desencalhar este mês. Outro livro que está é A Guerra da Rainha Vermelha, Prince of Wales. Esse livro tá na minha estante tem uns bons anos. Deixa eu ver quando é que ele foi lançado. Acho que foi 2017, mas faz um bom tempo. Nossa, 2015. Não é possível. 2015. Eu achei que era mais recente. Mas enfim, 2015. E eu li toda a primeira trilogia dos Espinhos. Essa história se passa no mesmo mundo da trilogia dos Espinhos. E é o livro que eu sugeri para a leitura de abril do Vórtice. Eu fiz as sugestões do mês de abril e a galera acabou votando em A Guerra da Rainha Vermelha, o que me deixou muito feliz. E eu já vou aproveitar para adiantar essa leitura, ou tentar pelo menos adiantar ela no mês de fevereiro, no comecinho do mês de março. Mas eu acho que felizmente a gente vai ter uma maratona de 24 horas no final desse mês, o que ajuda, porque eu vou conseguir andar com algumas leituras com mais presteza. Aí o outro livro que eu tenho na minha lista, eu não tenho físico também, assim como As Mentiras de Locke Lamora, que é O Poder da Espada, do Joe Abercrombie. Eu li dele aquela trilogia do Mar Despedaçado e gostei bastante. Ele tem essa outra história que foi publicada antes, também pela Arqueiro. E aí eu fiquei com muita vontade de ler, então eu encaixei nesse mês também. E o outro livro, que vai ser a minha leitura em inglês, e é uma previsão de 5 estrelas daquele vídeo que eu fiz, eu não tenho certeza absoluta se é uma fantasia adulta.
adulta, tá? Porque o que eu acho que eu já comentei com vocês. Eu ando um pouco frustrada com fantasias young adult. Eu percebi que eu li muitas poucas fantasias adultas em 2019 e eu não quero repetir este erro em 2020. Então, esses 4 livros que eu mostrei pra vocês antes são fantasias adultas. E também tem aqui o 5º livro, que é The Priory of the Orange Tree, que eu vou começar a ler hoje à noite. Eu deveria ter começado a ler ontem, mas não deu, então eu vou começar a ler hoje. E eu não tenho certeza, tá? Se esse livro é uma fantasia adulta. Vou começar a descobrir e vou começar a ler. Nossa, tem uma manchinha nele aqui. É um senhor livro, tá? E vai me acompanhar ao longo do mês de fevereiro, com toda certeza. Eu espero que o fluxo vá bem e que eu consiga andar bem com essa história que vou começar hoje. E aí, essa minha pequena TBR de 5 livros é pra este mês de fevereiro, nessa TBR. Daí eu tenho outra TBR, que é outro vídeo, não vamos falar aqui. Eu só queria fazer este update pra vocês, darem início neste vlog e dizer que esse vai ser um dos temas, então, que vai ser recorrente no meu mês de fevereiro. E vai ser sobre esses 5 livros que eu vou fazer updates neste vídeo aqui. Estou aqui horas depois pra dizer pra vocês que eu efetivamente comecei a ler The Priory of the Orange Tree. Só a jacket, que eu tiro pra não amassar. Tô gostando bastante, são 3 pontos de vista. Os 3 pontos de vista são femininos. Sim, é uma história mais adulta, o que eu achei bacana. E eu tô sentindo uma vibe bem Elantris, o que é bom, porque Elantris é um livro que eu curto muito. Não pela história em si ser semelhante, porque na verdade não tem muito a ver, mas pelo tom da trama, sabe? De você ter muita intriga política, de ter um tom religioso também na história que envolve as lendas desse mundo. Então tô achando bem interessante. Eu tô na página 81, eu acho. E vou parar por aqui, porque já são 11h30. E amanhã é segunda-feira, então eu não vou me estender muito mais do que isso. E aí eu vou tentar ler um pouquinho de noite cada dia pra andar com essa história. Tá fluindo bem, então eu acho que vai ser bem tranquilo. O audiobook deu 25 horas quando eu comecei a ouvir, e aí eu botei, acho que 1.4 que eu tô ouvindo agora, e esse tempo todo eu já tô em 18 horas. O livro é grande, mas tem bem menos letras nas páginas do que The Way of Kings, por exemplo, porque The Way of Kings tinha só 200 páginas a mais e era o dobro de horas, então vai andar bem mais rápido do que eu achei que andaria, mas vamos ver se funciona bem a leitura. Se tá tudo certo, eu consigo andar bastante coisa essa semana. Eu vou monitorando aqui com vocês. Terminei de ler As Mentiras de Locke Lamora. Estou comendo pipoca. Vou explicar essa pipoca num outro vlog que eu acabei de gravar. Eu já expliquei, não vou explicar de novo nesse vlog. Gravando 2 coisas ao mesmo tempo, fazendo um update depois do outro, porque estou lendo um livro intercalando com um livro do outro. Eu gostei bastante da leitura de As Mentiras de Locke Lamora. Foi um livro com um ritmo muito diferente do que eu tava esperando. É um livro bem acelerado. Mas é um daqueles livros que ele nem tem tantas páginas assim, e parece que você tá lendo tem 600 anos. Mas não porque é lento, mas é porque parece que acontece tanta coisa. E às vezes parecia que tinha acontecido tanta coisa que parecia que tinha passado muito mais tempo. Na verdade, a gente tava na mesma semana ou em coisa de 1, 2 dias. Então foi uma experiência bacana. Fiquei com vontade de seguir lendo essa trilogia, né? São 3 livros. E no final dos livros da Arqueiro de série, normalmente tem um sneak peek, assim, no próximo volume. E aí eu já fiquei com vontade de ler. O Locke é um personagem muito diferente dos outros personagens protagonistas de fantasia, porque ele não é bonito, ele não é um bom lutador. Ele ferra horrores, ele apanha. Nossa, ele é muito fodido. Porém, ele é muito inteligente. E isso compensa. E ele é um líder nato também. Então, mesmo que ele não seja, tipo, mais forte, aquele que vai impor o poder e parar, ele meio que toma conta dos lugares em que ele adentra. Isso é muito bacana. Então, fiquei bem feliz com essa leitura. E é um livro, não foi 5 estrelas, tá, gente? Vou dar umas 4 estrelas. Eu nem botei nota ainda, mas eu vou dar umas 4 estrelas. Porque eu não sei se eu gostei muito de ficar intercalando o que tava acontecendo com o passado, e também não tenho certeza se eu gostei do beabá da história, sabe? Os atos da história, tipo, a ordem que eles ocorreram, não sei. Mas o ritmo em si, os personagens e a trama eu gostei bastante. Então tudo ok neste quesito. E desde então, não li mais nada de The Priory of the Orange Tree. Mas eu vou tentar ler hoje. 15 pras 8, eu preciso fazer 3 coisas antes das 9 horas. Se eu conseguir fazer essas 3 coisas, às 9 horas eu sento e vou ler The Priory of the Orange Tree. Furadeira, 9 da manhã, sábado. Gente, eu andei até a página 230, eu acho, de The Priory of the Orange Tree. Eu tô gostando bastante da história, eu tô um pouco confusa às vezes, eu não sei se eu tô captando tudo que eu precisava estar captando. Eu tenho certeza que às vezes a autora dá uma dica de algo que vai fazer muito sentido ali na frente, mas eu fico tipo, eu não sei quando lembrar disso
inglês novamente. Ai, isso é muito mais engraçado com livros em inglês, porque às vezes tem coisas que você acha que você não precisa prestar muita atenção, você super precisa. E eu acho que no caso desse livro tem várias coisas que eu passei, que eu, tipo, tá, é mais ou menos assim, sobre o passado de um personagem, sobre uma interação, sobre uma lenda, que, tá, eu captei, mas eu acho que eu deveria estar mais ligada naquilo. Enfim, se eu conseguir terminar esse final de semana na página 400, eu vou ser uma leitora bem feliz. Mas esse final de semana é um final de semana em que eu tenho muitas leituras pra fazer, porque eu tô muito atrasada e eu preciso ler pelo menos 2 livros nesse final de semana. Estou começando com um, que é do meu outro vlog, e também o livro Viajante lá do Catarse. Tem um autor nacional pra ler amanhã. Preciso andar mais 100 e poucas páginas em The Priory of the Orange Tree. Eu queria ler mais do que isso, mas eu não sei se vai ser possível. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Eu vou falar com vocês sobre 2 coisas hoje. Só essa aí. Tô toda descabelada e tô aqui pra comentar sobre The Priory of the Orange Tree, que infelizmente não foi 5 estrelas. E a minha primeira previsão de 2020 que falha! Dei 4 estrelas pra esse livro, já vou me explicar. Eu acho que a Samantha Shannon tinha uma história muito promissora, um plot muito legal, uma mitologia muito interessante, mas existem pequenas coisas no meio da história que fazem você ficar, tipo... O que me fizeram ficar, tipo... Ela gasta bastante tempo introduzindo, bastante tempo no começo do livro, e a ação é a coisa que a gente fica esperando acontece nas últimas 100 páginas, 75 páginas pra ser mais clara, e eu acho que deveria ter acontecido mais ou menos ali pelo meio do livro, pra que a gente tivesse tempo pra efetivamente sentir a tensão de ver as coisas indo por água abaixo. Porque em nenhum momento... Porque assim, deixa eu tentar explicar sobre o que é esse livro. Eu acho que eu não fiz isso em nenhum momento desse vlog. Aqui a gente tem meio que uma divisão de política. A gente tem um império, e aí a gente tem vários reinos, mas tem um reino principal, que é Innis. E Innis é governado por uma família específica que há 1000 anos governa, e a linhagem é sempre a rainha dando à luz a uma princesa, essa princesa vira rainha, dá à luz a outra princesa, a princesa vira rainha, dá à luz a outra princesa, e parará, e assim vai passando, tá? Elas não tomam maridos, elas tomam companheiros, mas é sempre a rainha que governa, e a grande missão dela é arrumar um pretendente, um companheiro, ter um bebê, esse bebê ser uma menina, e garantir a sequência da linhagem. Daí a gente tá na Sabran the Ninth, ela é a 9ª Sabran, acho que é isso, e ela é a 36ª rainha desse negócio aqui. E aí tem uma religião que norteia esse reino e norteia vários outros reinos. Só que existem outros reinos, na verdade são 3 tipos de reinos, né? Tem os reinos que não creem nessa religião e se unem ao que quem é dessa religião chama de worms, que são tipo dragões que não necessariamente têm asas, tipo esse aqui de trás, tipo que ele é só a cauda e tal, e ele não tem asa. E tem aqueles que admiram o Nameless One. O Nameless One é tipo o grande demônio aqui dentro dessa história, mas ele aparentemente é uma criatura alada, tá? Pelo que eu entendi, ele tem escamas, parará, parará. Por que pelo que eu entendi? Porque eu saí desse livro sem ter entendido muitas coisas. Aliás, eu fiz uma buddy read desse livro com a Gabi, que leu comigo os livros do Pierce Brown, e aí ela me falou ontem, eu tava fazendo maratona 24 horas, e aí ela me falou, tá, e terminei. Daí eu mandei pra ela assim, que bom que terminou, porque a gente precisa conversar sobre o final, que eu não entendi direito. Daí ela me disse, então, eu também não entendi várias coisas. Daí eu me senti melhor, porque a Gabi lê inglês muito melhor que eu, e eu achei que talvez eu tivesse perdido na leitura em inglês. Mas aparentemente não. Então eu estou me sentindo mais tranquila. Existem várias lendas nesse mundo. E aí é meio que assim, dependendo da religião que você segue ou, né, das suas crenças, você vai crer em uma lenda. A lenda que move o reino dessas rainhas aqui, da Sabran, é que o primeiro pai delas lá atrás, ele acabou ele tinha uma espada que foi forjada, que se chamava Ascalon, e ele derrotou Nameless One com essa espada, e aí ele se casou com a Cleolinda, alguma coisa assim.
E isso deu início à linhagem dessas rainhas, tá? Aí existe uma outra linha, que aí tem a ver com o título do livro, The Priory of the Orange Tree, que fala sobre, na verdade, não ter sido esse cara quem derrotou o Nameless One, e ter sido a Cleolinda, que na verdade ela negou se casar com ele, e que aí foi ela que acabou derrotando o Nameless One. E aí abre a questionamento de, então, quem deu início à linhagem dessas rainhas, se a Cleolinda nunca casou com esse cara. E aí tem mais uma outra teoria sobre uma outra situação que acontece aqui dentro. Tá, enfim. E aí, dentro dessa linhagem das rainhas, elas falam que essa linhagem existe pra proteger o mundo do Nameless One. E que se não tiver uma herdeira pra seguir, o Nameless One desperta. E essa Bran não quer casar com ninguém, então ela fica pensando sobre isso. Só que nessa outra lenda, que não envolve a linhagem das rainhas, fala que em 1000 anos o Nameless One vai despertar de novo. E os 1000 anos estão aqui. E aí começam a surgir essas criaturas por esse mundo. E aí um deles é o mais forte, que é o Fyrrodel, que é um dos... tipo assim, é um dos cavaleiros do apocalipse, do Nameless One, e pará. E a gente tem 3 protagonistas aqui. Essa Bran, que parecia ser uma protagonista que ia ser bem forte na história, mas na verdade ela não é. A Eade, que é a protagonista mais forte no começo. Ela é uma pessoa que está alocada na corte da rainha Sabran pra proteger essa Bran. Mas ela tá ali disfarçada, ela vem de uma outra cultura com outro propósito. E do outro lado a gente tem a Tané. Ela tá treinando pra montar uma dessas criaturas aqui, porque existe um exército de elite, de soldados muito bem treinados, que montam essas criaturas e que ajudam a proteger todo esse mundo aqui, tá? Então ela tá treinando. A gente tem 2 protagonistas alocadas em Innis, e a gente tem essa outra protagonista super afastada. E aí existe essa ameaça do Nameless One. E aí, gente, é tudo muito legal, muito legal. Só que a gente fica nessa coisa de o Nameless One vem, o Nameless One não vem. Até, tipo, a página 600. E aí a gente só tem ação, efetivamente, nas últimas 75 páginas, o que é extremamente frustrante. Isso, assim, não foi isso que me deixou desapontada. O que me deixou desapontada foi que no meio da história, a autora tirou umas coisas do chapéu, assim. Não é isso que acontece, tá? Mas eu vou fazer de conta que a protagonista, uma das protagonistas que tá o tempo inteiro em cena, ela bate a mão no bolso, assim. Aí ela tira uma coisa do bolso. Daí ela diz, essa coisa esteve comigo o tempo inteiro. E aí é tipo uma coisa mega importante da história. Não. Aí tem uns casal que tem 2 casais que eu gostei muito, que são casais LGBT, tá? Então, ponto pra autora, gostei bastante, acho que é bem interessante. E não... ela gera um questionamento na história a respeito disso, mas não é o plot principal, então eu acho legal quando esse tipo de inserção tá feito na história, tipo, não é, nossa, é uma fantasia pra debater, não. Mas tá aqui com personagens importantes, tá? Porque a gente tem um outro personagem que é quase um protagonista, que ele tá lá perto da onde que ele tá mais do lado que a Tané tá. E esse personagem é um dos personagens que teve um relacionamento homossexual. Pra mim, as 2 coisas que tiraram essa estrela foram essas coisas que a autora tirou do bolso, que ela não precisava ter tirado do bolso, porque tinha mitologia pra ela contar melhor essa trama, e o fato de que o final do livro, pra mim, as últimas 75 páginas, pra mim, deveriam ter sido no meio do livro, e ela tivesse desenvolvido a história a partir dali, pra gente sentir medo e caos, e que realmente algo ruim fosse acontecer nessa história, porque eu li e ai, veio o Nameless One, ai, veio o Nameless One, ai, veio o Nameless One, ele vai destruir tudo, mas eu não senti temor que o Nameless One fosse vir e destruir tudo em nenhum momento, porque a autora, ela não dá brecha pra isso. Eu acho que é uma história muito legal, é uma trama muito promissora, é muito bacana, um livro de fantasia em volume único, só que a autora gastou muito tempo introduzindo e contando lenda e levando os personagens de um lado pro outro, e contando umas histórias que não... Tinha várias histórias aqui que eu achei, tipo, nossa, eu preciso prestar muita atenção nisso, porque vai ser muito importante. E não era, sabe? Então, essas pequenas coisas poderiam ter dado espaço para acontecimentos mais importantes. Então eu dei só 4 estrelas, não é uma nota ruim, porque não é um livro ruim. Por ele trazer esses personagens femininas muito diferentes, por ele trazer essa representatividade, por ele ser uma fantasia em volume único, por ele trazer um mundo diferente, esse monte de religião e cultura misturada, que ele ia ser, tipo, top em todos os aspectos. E ele não foi. Então isso me causou uma certa frustração. Mas ainda assim é um ótimo livro de fantasia, e eu acho que vale a pena conferir se você é um fã de fantasia, porque
Talvez, eu vi muita gente dando 5 estrelas pra esse livro. Talvez se você não for um leitor tão calejado quanto eu sou, esse livro vai funcionar 5 estrelas pra você. Pra mim, ele deixou um pouquinho a desejar. Ok. Aí, na maratona 24 horas do Sleep, eu comecei a ler A Guerra da Rainha Vermelha. Eu nem sei mais onde eu tô essa altura do campeonato, vou ter que checar os universitários. Talvez eu já esteja um pouco perdida. Eu estou na página 223, o que é aproximadamente um pouquinho mais da metade. A minha ideia era terminar esse livro hoje, vamos ver se ele vai rolar, tá? Considerações a respeito dessa trama. Se passa no mesmo mundo a Trilogia dos Espinhos, caso você não saiba disso. Não é uma continuação. Na verdade, é uma história que acontece meio que paralela com a história da Trilogia dos Espinhos, o que eu não sabia até eu começar a ler e me dar por conta de algumas coisas que estavam acontecendo aqui. O nosso personagem principal, no momento onde eu tô, acabou de cruzar por Ancrat, que é o reino ali da Trilogia dos Espinhos. São protagonistas extremamente diferentes. Jorge, ele é um personagem meio psicopata, ele só pensa em matar. Ele é uma criança, né? Então isso dá uma incrementada na história e tal. E ele é foda, sabe? Ele sabe lutar, ele parará. E o personagem desse livro é um covarde. Ele fala aqui, ó: sou mentiroso, trapaceiro e covarde, mas nunca vou deixar um amigo na mão. A não ser, é claro, que para isso seja preciso sinceridade, jogar limpo ou coragem. Ele é um príncipe, o pai dele é filho da rainha, e ele é o 10º na linha de sucessão. Então, tipo assim, ele tá cagando, né? E aí ele sabe lutar porque a rainha, que é a avó dele, a Rainha Vermelha, né, que é a avó dele, faz eles treinarem, aprenderem e tal. E ele ganhou uma fama por causa de um conflito em que ele meio que saiu matando todo mundo, mas era de desespero. Não era porque ele efetivamente tinha essa habilidade ou foi um ato de coragem para... E ele é um bundão, assim, ele tá devendo dinheiro e parará. E aí vai acontecer uma série de coisas que vai acabar colocando ele na estrada com um companheiro inesperado. E aí eles estão conectados por algo que aconteceu na trama. E aí a gente tá acompanhando, então, o nome dele é Jalan. E é muito interessante voltar pra dentro desse mundo com uma outra perspectiva. O cara com quem ele vai ter que viajar é meio que o oposto disso. Ele é um guerreiro e tal. Então é muito bacana a relação que os dois estão criando. Eu ainda não sei como esse livro vai terminar. É uma trilogia, né? Então provavelmente vai ser um semifinal. Mas eu tô gostando por enquanto. O começo desse livro foi meio difícil pra mim, porque eu tava na maratona, eu tava nas últimas horas da maratona, então eu tava tipo... Tanto que hoje eu voltei e reli algumas partes que eu senti que eu não tinha prestado tanta atenção. Umas coisas, e agora tá tudo bem estabelecido na minha cabeça e eu vou tentar me aproximar do final hoje. Se eu terminar, eu vou ficar muito feliz. Porque faltam ainda dessa TBR que eu montei pra vocês, o Trono de Diamante, que eu quero ler essa semana, sem falta, e o do Joe Abercrombie, que eu não sei se eu vou conseguir ler em fevereiro. Mas aí eu terminaria essa TBR aqui. Mas eu vou me esforçar, porque se eu terminar esse hoje, eu tento começar o Trono de Diamante amanhã e terminar na quarta ou na quinta, e sexta e sábado eu tento ler o outro. Vamos ver. Eu tenho um outro livro que eu tenho que ler também. Mas a minha outra TBR que eu tava fazendo eu já terminei, então show. Eu acho que a gente tem que falar sobre 3 coisas nesse update. Primeiro é o fim da Guerra da Rainha Vermelha, que eu acho que eu não reportei. Depois a gente precisa falar sobre Trono de Diamante. Depois a gente precisa falar sobre o Poder da Espada. Sendo que o Poder da Espada eu ainda não terminei. Aliás, eu recém comecei. Tá. A Guerra da Rainha Vermelha eu terminei na segunda-feira, pós-maratona 24 horas. Acabei gostando bastante desse livro. Ele é bem diferente da Trilogia dos Espinhos, tá? Acho que é uma coisa importante ter em mente. Eu vi um vídeo sobre um menino que ele comparava as 3 trilogias do autor. A Trilogia dos Espinhos, essa aqui da Guerra da Rainha Vermelha e a outra série dele que começa com Red Sister. E eu não sei se o nome da série é Red Sister ou se tem outro nome. E aí ele fala que a melhor trilogia do Mark Lawrence é a Red Sister, que a gente não tem aqui no Brasil ainda. E a gente nem sabe se o terceiro livro dessa aqui vai vir, porque a Dark Side está em rádio silêncio e está meio que cancelando as high fantasies deles. Vulgo o Ciclo das Trevas, tá? E aí eles têm outras coisas, né? O Senhor dos Dinossauros. Acho que é o Senhor dos Dinossauros, né? Só. Victor Milan que morreu? Morreu, né? Acontece é que meio que tá todo mundo se preparando pra uma possível guerra. E aí ele vai acabar cruzando o caminho com um cara
que foi trazido meio que pra ser um escravo, pra ser executado, mas aí ele enxerga no cara um potencial pra lutar nas arenas, onde ele pode ganhar dinheiro, porque ele tem uma dívida muito grande com um cara de jogo aqui. E aí ele vai atrás desse cara, só que aí tem meio que uma bruxa, que uma mulher que tá sempre junto com essa rainha vermelha, que é a avó dele, em quem ele tem um histórico. E esses três personagens acabam se misturando ali e acontece um fato que meio que une o destino dele com esse cara que ele usar como uma forma dele ganhar dinheiro. E aí a gente tem nesse livro uma grande jornada, então, de indo de um lugar pro outro, tá? Eu usualmente não gosto tanto desse tipo de jornada, mas eu gostei bastante da forma como essa história foi, porque ele meio que começa a se questionar muito sobre como ele enxerga esse outro cara, sabe? Porque primeiro é uma forma dele sobreviver, depois ele talvez comece a ver esse cara como um amigo, e isso é muito contra, né, a forma dele, porque ele sempre foi um cara muito sozinho, que usava as pessoas conforme ele precisava e tal. E aí é muito legal, porque eu entrei nesse livro achando que eu ia ter uma coisa bem selvagem, que nem foi na Trilogia dos Espinhos. E esse personagem é completamente diferente, mas o mais legal é que tem um momento em que as duas histórias se cruzam, porque a Guerra da Rainha Vermelha se passa ao mesmo tempo que a Trilogia dos Espinhos. E é muito divertido. Muito, muito divertido. Mas se você não leu a Trilogia dos Espinhos, não tem problema, você consegue ler a Guerra da Rainha Vermelha sem problemas. E quando você lê a Trilogia dos Espinhos, você vai fazer o catch, né, e juntar uma coisa com a outra. Mas se você não lê também em nenhum momento da sua vida, também não tem nenhum problema, porque não vai fazer lá essas faltas. Mas eu gostei bastante, é um livro diferente. Personagens covardes em fantasia como protagonistas. Li muito poucos, eu acho. A gente tem alguns personagens que normalmente acompanham os protagonistas e que são mais, assim, bobalhões. Tipo, em The Witcher a gente tem o Bardo, né? O Bardo, ele não sabe lutar, ele foge das coisas e fica porque ele não sabe lutar, ele tem medo das coisas, né? Aqui a gente tem um cara que tem tudo pra ser um grande guerreiro, um cara muito foda, mas não. E eu gostei também porque, na verdade, esse mês eu li esse vídeo aqui, eu tô lendo várias fantasias, né? E cada um desses personagens é muito diferente, sabe? Tipo, o Loki, ele era muito bom de estratégia, mas ele não era forte, ele não era bom de luta, ele não era bom de briga, ele só era inteligente. Aqui a gente tem um cara que se ele precisar lutar, ele se vira, mas ele é muito covarde, sabe? Ele não quer lutar de forma nenhuma. Aí o personagem aqui do Trono de Diamante também é bem diferente, e o personagem de O Poder da Espada também é bem diferente. Então eu acho que vai ser um bom paralelo de personagens, esse vídeo aqui. Mas enfim, eu acabei gostando bastante dessa leitura. Foi um livro 4 estrelas. O que me pegou aqui foi a surpresa de ver esse mundo com outros olhos. Não os olhos do tipo Fogo no Parquinho, mas os olhos de tipo um cara que não tinha preocupações na vida, e aí ele cria preocupações pra ele por causa das paspalhices que ele faz, e aí ele tem que meio que rever um pouco como ele vai conduzir a vida dele conforme as coisas acontecem aqui. O livro termina, obviamente, com um cliffhanger, porque é uma trilogia, né, então tem mais livros. Final, mas o final é obviamente aberto por causa disso, não é um livro independente, né, que se você ler só ele você fica satisfeito. E eu gostei de ver o quanto ele dividiu, então, espaço com esse outro personagem é bem interessante. É um livro bem humorado, que não se leva muito a sério também, em termos de, tipo, os personagens estão fazendo piadas. Esse mundo do Mark Lawrence, ele é um mundo que, ele teoricamente, o nosso mundo existiu e aconteceu alguma coisa e virou esse mundo aqui, tá? Então é um mundo distópico de fantasia medieval. Em cada trilogia, aparentemente, o Mark Lawrence, ele pega um elemento pra ser algo que eles ouvem falar, mas eles não sabem o que é. E nesse livro aqui é trem. Então, tipo, tem um momento em que eles cruzam pelas linhas do trem, e aí eles ficam... O Jalan fica se questionando, né? O que será que é um trem? Porque, olha só, esses trilhos, ele passava por tudo, por todos os lugares, passava por cima de tudo, devia ser uma coisa, tipo, gigantesca e parará. E ele fica se questionando por isso. E se eu não me engano, na Trilogia dos Espinhos é zelador? Eu não sei, tem um outro termo também na Trilogia dos Espinhos que eles ficam se questionando, que são coisas da nosso universo. Guerra da Rainha Vermelha, ok. As Aventuras de Locke Lamora foi ok também. Aí eu fui ler o Trono de Diamante, que tava na minha lista de 12 pra ler em 2020. E eu não sei muito bem ainda como eu me sinto com relação a esse livro. Primeiro porque, se eu não me engano, o Gustavo tinha me dito que a protagonista desse livro era uma mulher. Talvez eu esteja enganada, mas eu acho que não. Não é uma mulher, tá? É o Sparhawk. O Sparhawk, ele é um cavaleiro da Ordem Pandion, que é uma ordem que existe nesse mundo, e ele é juramentado família real, juramentado a pessoa que senta no trono.
Então ele foi juramentado ao rei, aconteceu um negócio aqui, ele foi banido, e só que ele levou uma carta, e essa carta da princesa, na época princesa, que dizia que se ela precisasse de alguma coisa, ele estava liberado pra voltar. E quando ele foi embora, tipo 10 anos atrás, essa princesa, ela era muito jovenzinha e tal. E aí quando ele volta, ele descobre que muita coisa mudou, inclusive que esse rei morreu, a princesa agora tá presa. Não sei se vocês conseguem ver, eu nunca tinha feito uma grande análise dessa capa. Mas tu tem aqui o trono, aí tu tem a princesa sentada aqui, que agora é rainha, no caso, e ela tá cercada por algo de vidro. E aqui tá o nosso cavaleiro, Sporrock. Aí ele descobre uma super de uma trama de que ela teve uma doença, essa doença tá sugando a vida dela, e aí foi feito todo um negócio ali pra ela ficar vivendo dentro desse diamante, então ela tá enfeitiçada. Só que as pessoas ao redor dela, ali da família real, estão querendo que um bastardo assuma o trono, que ele tá meio de regente ali enquanto ela tá passando por essa situação. Ela tá petrificada ali, o coração dela bate e tal, mas ela não fala, não faz nada. E aí esse cara meio que vê que as coisas estão meio erradas ali, vê que tem uma trama política, uma trama religiosa, e ele meio que vai acionar os contatos dele, essa ordem Pandion, e vai tentar descobrir o que efetivamente está acontecendo e ir em busca de uma cura para a Dance que tá se abatendo sobre essa rainha, porque ela precisa voltar para organizar as coisas, mas eles precisam descobrir o que tá acontecendo com ela primeiro, que ninguém sabe. Aí esse livro também é um livro de jornada. Só que assim, gente, eu fiquei muito... Tipo, quando o livro começou eu achei bem legal. E aí eu fiquei, ai, legal. Porque o protagonista, ele é um Geralt of Rivia, menos grumpy. Então, tipo, ele consegue fazer umas piadinhas, parará, mas ele é um cavaleiro nobre, não sei o que lá. Mas ele, tipo, ele não é tão nobre assim. Ele consegue, tipo, se eu precisar passar por cima dessa pessoa, ludibriar, ele consegue. Mas ele tem as armas. Só que ele também consegue fazer umas magias. Essas coisas eu fiquei um pouco, tipo, confusa até, porque tem uma... Ai, não sei se vai ter um nome aqui, eu não vou lembrar mais. Tem tipo, uma classe de pessoas aqui, que vai aparecer até uma feiticeira que vai andar com eles. Tem lugares desse mundo que não acreditam na magia, outros acreditam. Tem um lugar mais religioso, outros não religioso, enfim. Mas ele também consegue fazer umas magiazinhas ali. Então eu fiquei pensando muito em The Witcher, conforme eu li aqui. Ele tem um fiel escudeiro que acompanha ele, que também é muito mais divertido, que me lembrou o bardo, mas não é um bardo. Aí ele anda com essa feiticeira, que me lembrou a Yennefer. Aí ele é um cara mais bonachão, mas ele compartilha algumas coisas com... Bonachão é uma palavra world wild, assim, é uma coisa gaúcha. Não sei, me conte aí nos comentários. Enfim, eu fiquei com essa vibe. Só que aí quando eu alinhei no meu cérebro essa vibe, comecei a meio que tipo, isso me lembra tal coisa, isso me lembra tal coisa, isso me lembra tal coisa. E aí ele sai nessa jornada, e aí ele vai batendo de porta em porta, indo de um lugar pro outro, tentando descobrir o que tá acontecendo, e o livro inteiro é ele indo num lugar, daí diz uma coisa pra ele, daí ele vai pra outro lugar, daí diz uma coisa pra ele, daí ele vai pra outro lugar, daí diz uma coisa pra ele. E aí começou a ficar chato. Então eu não sei. Eu pensei em 3,5 estrelas, talvez vai dar 3 estrelas, não fiquei empolgada pra ler o segundo, eu tenho, que é o Cavaleiro de Rubi. Não sei se vai ser publicado o terceiro aqui no Brasil, a Aleph tá em Rádio Silêncio faz bastante tempo, provavelmente não sei. Eu fico com um pouco de receio. Sabe o que me incomoda um pouco desse tipo de história? É que eu tenho a sensação que a rainha só vai ser acordada, tipo, no último livro, na metade do livro. Sabe? Ou tipo, nos 45 do segundo tempo. Porque agora ele deixa bem claro aqui o que eles vão fazer nesse segundo livro. Que é ir em busca de uma outra coisa. Então eles ainda não vão resolver o negócio da rainha aqui. Desculpa se soa como um spoiler pra você. Mas esse livro é um livro de busca pra resolver o negócio da rainha. E eles não resolvem o negócio da rainha. Então basicamente o que faltou pra mim em Trono de Diamante foi alguma coisa que diferenciasse esse livro e que desse pra ele um pouco de originalidade. Aí tem uma outra coisa. Apareceu uma menininha aqui também. Que eles encontram. Que eles começam a chamar ela de Flauta. E aí eu já me lembrei da menininha lá da Ciri de The Witch. Enfim, eu achei muitas coisas semelhantes entre essa história e a história da série lá do Andrzejewski. Eu acho assim, se você não leu a série The Witcher, se você não é um leitor tão amplo de fantasia como eu sou, talvez você leia e ache muito legal, porque é um mundo interessante, tem política, tem religião, tem magia, tudo é meio estranho, aí tem uma ordem aqui, uma ordem ali, as coisas às vezes se misturam dependendo dos interesses e parar. Então tem bastante trama política, que é uma coisa que eu costumo gostar, só que me incomodou um pouco porque não tinha nada original aqui. Meio que eu senti que era
uma junção de várias coisas que eu já tinha lido. E isso acontece porque eu já li muita fantasia. Então, para um leitor mais iniciante de fantasia, talvez esse seja um ótimo livro. Pra mim não funcionou tão bem, tá? É isso. Aí eu comecei a ler O Poder da Espada, eu li tipo uns 3 capítulos, nada demais. E eu, por enquanto, tô gostando bastante, porque eu reconheci o protagonista, que eu tinha visto... Eu vi umas fanarts essa semana, foi muito engraçado, porque às vezes você cruza por umas coisas que você nem sabe do que diz respeito, e aí você descobre que tem desrespeito é uma coisa que você vai pegar. Que era o personagem, falava assim, o 9 dedos, o 9 dedos, o 9 dedos. E eu, quem sabe os 9 dedos? Aí falava, do Joe Abercrombie, o 9 dedos do Joe Abercrombie. Não sabia o que era especificamente dessa história. E aí eu comecei a ler e ele parece ser um personagem interessante, assim, porque ele também parece ser diferente. Quero tocar essa semana, então vai ser minha primeira leitura de março, vai ser O Poder da Espada do Joe Abercrombie. E aí eu, com esse livro, finalizo então essas 5 leituras aqui deste vlog pra vocês. Então eu espero que durante essa semana, hoje é domingo, tá? Dia 1º de março. Eu espero que, sei lá, até quarta eu finalize esse vlog e aí na semana que vem ele sai pra vocês. Estão sendo experiências bem diferentes e bem interessantes, porque são todos livros lançados há um tempo, né? E que tem personagens muito diferentes, isso é muito legal, porque às vezes eu leio coisas mais atuais e eu fico pensando, nossa, todo mundo muito parecido, né? Porque as histórias meio que vão derivando umas das outras assim, e aí... Só que a gente tem coisas legais e diferentes publicadas em outros momentos que não, né, vão ficando esquecidos. É isso que eu queria comentar com vocês. Fiz o meu report, falei bastante, reclamei bastante também, e é isso. Vou seguir lendo o meu Poder da Espada. Bom, tô aqui pra comentar então sobre o último livro deste vlog, do Joe Abercrombie. Eu, tipo, cortei um pedaço enorme do outro clipe que eu fiz, onde eu explicava sobre o livro, porque eu percebi que eu tinha entendido a história errada, porque eu não tinha lido a sinopse, né? E aí, é um livro que tem 3 pontos de vista, 3 personagens, e eu achei que o primeiro e o segundo personagem eram o mesmo personagem, só que em momentos diferentes da vida. E aí eu estava muito errada. São 3 personagens, então. Um é um cara que é conhecido como 9 Dedos. Ele é, tipo, um cara muito brutal e tal, só que ele tá repensando a vida dele, então ele parou de fazer as matanças e a violência da forma como ele fazia. E aí ele vai acabar cruzando o caminho com umas pessoas que têm alguns objetivos num outro ponto, que é onde vão estar os outros 2 personagens. Um deles foi um grande soldado, ele era um cara muito promissor no exército, tinha ganhado um campeonato ali de esgrima que, tipo, eleva as pessoas aqui nessa cidade, nesse governo e parará. Só que ele foi preso pelo inimigo da guerra e acabou ficando 2 anos sendo torturado e tal. E ninguém esperava mais recuperar ele, até que ele é recuperado. E aí, só que ele tá todo quebrado, arrancaram os dentes dele, ele tá com um problema na perna, enfim. Ele não consegue mais ser um soldado depois disso. Então ele acaba indo trabalhar na Inquisição, torturando outras pessoas. Então ele deixa de ser torturado pra virar um torturador. E aí a gente tem um outro cara que é de uma família proeminente. E ele tá tentando vencer esse campeonato de esgrima aí que o outro tinha vencido. Tem uma guerra se aproximando e eles estão pensando sobre isso. E aí é muito engraçado porque o livro tem uma parte de magia que parece que não vai ter no começo, mas acaba tendo. Eu achei um livro bem estranho, assim, bem diferente, porque ele não demonstra claramente qual é o objetivo dele, ou tipo assim, qual é o mistério que a gente tem que resolver essa história, sabe? Qual é o endgame? É uma história que não tem meio que determinado qual é o endgame. Eu não sei se eu sei explicar. Eu fiquei um pouco confusa com essa leitura. A gente vê coisas acontecendo, a gente conhece os personagens, obviamente. Tem coisas que no começo do livro a gente tá na expectativa pra acontecer, elas vão acontecer ao longo do livro, mas não é assim, que nem, tipo, o Trono de Diamante que eu falei pra vocês, que o objetivo é encontrar um antídoto pra doença ou pra o que aconteceu com a rainha lá. E aí vou passar 3 livros em busca desse objetivo. Nessa série do Abercrombie, não diz qual é esse objetivo. Talvez diga na sinopse que eu não li. Não sei, mas eu fiquei um pouco confusa. É muito legal esse livro, porque... pra quem gosta de ler fantasia adulta, tá? São 3 personagens principais homens, então, né... Temos esse problema. Tem uma personagem feminina que ela é mais desconstruída, assim, que ela é irmã do melhor amigo do personagem que tá tentando vencer o campeonato de esgrima. Que ela é mais assim. Aí tem outras 2 que aparecem que são peças-chave de outros grupos, mas não são protagonistas. É um livro que também não tem um herói, o que conversa um pouco
com As Aventuras de Locke Lamora e também conversa um pouco com a Guerra da Rainha Vermelha. O Trono de Diamante tem, porque o Sporrock, ele vai ser o herói, né, nessa constituição aqui, por mais que ele não seja o típico herói. É um humor interessante, porque os personagens falam muitas coisas na cabeça deles que eles não verbalizam. Então, às vezes, você tem, tipo, uma resposta muito ácida, que na verdade é o que o cara tá querendo dizer e não o que ele vai efetivamente dizer. E eu achei esse um recurso interessante do autor. Fiquei interessada em dar continuidade nessa série, é uma trilogia. E eu tô intrigada pra entender, sabe? Pra onde é que essa história vai ir, assim, tipo... Sabe? O livro acaba num ponto interessante, porque os personagens meio que vão tomar outros rumos agora. Aconteceu um negócio de magia que eu falei pra vocês que eu não sei como é que isso se encaixa dentro da trama também. Claramente existe coisas traçadas nessa história que a gente não sabe, vai descobrir, acredito, nos próximos livros. Achei bem diferente da outra série do Joe Abercrombie que eu li, que é o Mar Despedaçado, né? Meio rei, meio mundo, meia guerra. Eu fiquei bem intrigada com essa história. Eu quero assistir umas reviews pra ver como é as opiniões das pessoas a respeito, sabe? Eu tô meio apática hoje, desculpa, pessoal. Esses últimos dias, vou dizer pra vocês, eu tava me sentindo muito ruim, eu tava sentindo muita dor abdominal. E eu fiquei uns 4 dias bem ruins. Eu melhorei um pouco hoje, assim, que eu tô me sentindo melhor, que é domingo. Ô, gata. Uma gata aqui, xaropeando. Eu quero carinho, você fica aí falando. E aí é isso, eu tô me sentindo meio... E eu precisava ser bem produtiva esse final de semana e eu não consegui, porque eu tava meio... E é isso. Então eu queria finalizar este vlog de fantasias aí. Eu acho que a mais atual dessas é The Priory of the Orange Tree, que foi lançada no passado, em 2019. As outras todas têm datas de lançamento mais antigas, 2014, 2015. Então acho que foi uma jornada interessante. The Priory não tem continuação. O Trono de Diamante eu não sei se eu vou dar continuidade com o Cavaleiro de Rubi, que eu tenho na minha estante. A Guerra da Rainha Vermelha eu fiquei com vontade de seguir lendo. Os Nobres Vigaristas fiquei com vontade de seguir lendo. E essa trilogia eu também fiquei com vontade de seguir lendo. Vamos ver se vai rolar essas continuações aí. E eu sigo coçando uma gatinha. Espero que vocês tenham gostado deste vlog que teve, acho que mais de um mês de andamento, entre muitas outras leituras. E o próximo vlog que vocês vão ver no canal vai ser um vlog tradicional, um vlog não temático. Então, pra quem estava com saudades, apenas aguardar. Pra quem queria algumas indicações aí de fantasias adultas, todos desse vídeo são. E eu quero que vocês me contem aí embaixo nos comentários quais dessas histórias vocês querem ver resenha aqui no canal, pra eu me organizar pra produzir este conteúdo para vocês. Ai, gatinha bem carente. Tem que aproveitar que ela tá pedindo carinho, porque ela normalmente se esquiva muito da fofação. Dá tchau pro pessoal. Gente, vocês se inscrevam aqui no canal da minha mãe, pra ela comprar muitas uíscas sachê. Vocês deem curtir no vídeo. Se vocês quiserem ajudar o canal, vocês podem apoiar no Catarse e ganhar recompensas. É isso. Deixa essa sugestão aí embaixo de qual livro você quer ver resenha. E a gente se vê no próximo vídeo. Ai, que chata. Tchau, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Ai, que resmungação. Hein? Tu quer que eu converse contigo, não com a câmera? Tu quer? Quer. Me encheu de pelo.